Alô, meus amados, estou aqui definitivamente para o reino de Deus. Como eu disse, eu vou tratar de situações e casos aqui que são bem difíceis para mim, que eu não tenho formação acadêmica ou nem mesmo de prática, né, dentro lá nos ministérios por aí. Já me apresentei, quem já está seguindo aqui alguns dos meus vídeos, mas estou colocando aqui que o Senhor tem me chamado para tratar do assunto das finanças. Eu queria que os irmãos vissem então essa próxima música agora, deixar um pouquinho ela tocar, porque eu sei que tem questões de direitos autorais, apenas porque ela fala da minha vida como se fosse alguém que conhecesse pelo que eu passei, que fez essa letra. Amém? Quem canta é o Gabriel Guedes, aí numa live dele, né? E eu tenho ouvido essa música e tem falado muito comigo. Fala que miserável homem que sou, que me tornei, né? Mendigo pão que antes sobrava e que era meu, no desapontamento a esperança nasce e eu vivo o presente. Independentemente que passou, pois se tudo mudou, em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou. Bem, amados, tem a ver com a letra. Creio que ficou bem claro ali, né? Deixo para trás o homem que fui, né? Um homem que lutou, trabalhou, correu atrás. Durante todo esse tempo nunca me furtei de trabalhar, já era para estar aposentado, fui funcionário público na prefeitura de Curitiba. Nesse trabalho eu já estaria aposentado se eu tivesse continuado com o tempo que eu tinha antes de ser funcionário público. Mas eu saí para trabalhar por conta, para montar uma estofaria na época. E deu certo no primeiro mês, então eu fui lá e pedi exoneração, só porque eu estava de férias, né? E achei, então agora vai e tal, e acabou que não deu certo, né? Uma pessoa que era... Enfim, nunca deu certo, porque Deus tinha um propósito já desde os meus anos de adolescência, e eu passei esses 40 anos, né? 40 anos já fazem, e Deus me trouxe essa elucidação, e que foram 40 anos para provar que eu não tinha sido gerado por Deus para outra coisa senão o seu propósito, e agora eu vou, não tarde demais, porque esses dias eu falando com Deus a respeito disso também, né? Falei, levando em consideração a vida de Moisés, né? Levou 40 anos como um príncipe, assim, próximo de chegar ao trono. Ele acabou querendo fazer as coisas segundo sua própria solução, seus próprios esforços, acabou matando uma pessoa e como assassino viveu fugitivo mais 40 anos, sustentado por seu sogro como funcionário, veio a ser genro de um sacerdote de On, que a Bíblia fala, né? E durante o período de mais 40 anos trabalhou, sustentado como funcionário do próprio sogro, para então, depois de 80 anos, ele assumir. Aí eu falei com Deus, então o Senhor me deu 20 anos de lambuja. Aqui no Paraná nós costumamos falar de lambuja, quando a gente dá uma chance a mais. E aí eu creio que o Senhor me deu ainda 20 anos, porque eu ainda não fiz 60, e os meus 40 de deserto, já estou nesse período em que eu estou vivendo a sarça, né, ardente do Senhor ali, uma comunhão muito mais próxima do que jamais vivi em minha vida, né? Tive que encerrar a minha corrida aí com relação a trabalhos seculares, né? Porque a última, acho que inclusive é tido, né, aí pelo Brasil adentro, como sendo a última das oportunidades você ser motorista de aplicativo, que não serve para mais nada, não desprezando o trabalho, porque eu trabalhei 4 anos e meio nisso, e vi pessoas ali que realmente fizeram
tiveram um up, né, financeiro e tal, souberam trabalhar e tudo, mas no meu caso o carro quebrava quando estava para sobrar uma grana e estourava ar-condicionado e outras coisas mais. E quando eu ia sobrar, tá, aí depois que o valor caiu devido ao acréscimo da gasolina, combustível em geral e custos em geral, né, que a gente dá manutenção por conta da gente, aí não sobrou mais mesmo, né. E aí eu fui brigando com Deus nessa questão, tá Deus, mas então, e ele sempre me lembrando do chamado. Ainda bem que para mim, em tempo, ainda em vida, né, porque eu vi um testemunho num livro de John Bevere, né, se não me engano, A Isca de Satanás, o nome do livro, e foram 3 livros que o Senhor me, a respeito disso, né, e esse filipino, que era muito bem sucedido, né, quer dizer, a razão exatamente inversa da minha para não fazer o reino de Deus, porque eu queria primeiro me estabilizar, dar conta da minha vida, cuidar da minha família e tal, né, e deu para ir trazendo, sinceramente não deu nem para sustentar a família, né? Foi terrível a nossa vida até aqui, por conta dessa minha teimosia, né, a mesma, né, de Moisés, ele querer fazer as coisas na força do braço. Isso faz parte da nossa natureza humana, eu não vejo, não é aprovado por Deus quando a gente passa do limite, mas é aprovado por Deus por quanto a gente não é como muitos que eu já vi aí, né? Eu já vi muitos obreiros nos ministérios pelos quais eu passei, até por aqueles que não passei, sobre histórias, né? Que tem pessoas que acham que são obreiros e acabam se lançando como tal e não são aprovados, porque não são chamados de Deus, mas vão justamente por acharem que é um trabalho fácil, que vai ganhar dinheiro, que vai, né, e usam daí o Evangelho, o reino de Deus como empresa, montam até ministérios, aí gerenciam como empresa e tal, e até rendem alguma coisa para eles, né, mas acaba que eles não são aprovados, né. E no meu caso era o contrário, eu achava que eu tinha que ganhar dinheiro trabalhando e tal, e Deus sempre falou sobre isso, sobre o chamado na minha vida para o reino de Deus, e eu acabei procrastinando todo esse tempo, mas em tempo, né, porque o testemunho do livro que eu estou falando, ele chegou por conta de tantas ocupações, de cuidar muito bem das suas empresas, um homem muito bem sucedido, muito bem ao contrário da minha história, e ele não fez a obra de Deus e acabou tendo um infarto, né, de tanta preocupação, ocupação, trabalho, agitação. Mas o Senhor deu a oportunidade dele voltar, falou com ele antes dele entrar, né, por descanso lá, conta ele no testemunho, né, que ele falou com o Senhor deu a oportunidade dele voltar e ele acabou ressuscitando ali do infarto que tinha tido antes ainda dos médicos terem mandado o corpo dele já para os procedimentos de autópsia, essas coisas, né? Ele ainda ali na cama, o Senhor falou com ele, ele acabou retornando, ele fez a obra do Senhor, está fazendo ainda, creio que nem ainda tenha terminado. Mas no meu caso, o Senhor me deu a graça de não precisar passar por isso, até porque como é que eu infarto de tanto cuidar das coisas, se eu não tinha o que cuidar, né? Então eu glorifico a Deus por essa oportunidade, estou aqui. E vou tratar desse assunto, é bastante inóspito, eu não fico preocupado, isso, graças a Deus isso eu nunca tive, né? Preocupação, se as pessoas iam achar bom, que se eu ia ser grandemente aprovado, eu acho que isso faz parte um pouco do caráter das pessoas que o Senhor chama, porque eu me importo com Deus, apesar que, como eu disse, eu demorei um pouco porque eu não me achava digno, sinceramente, o que pesou mais em mim foi a qualificação que pessoas sempre deram dentro dos ministérios, né, daquilo que chamam de igreja, né, eu sempre ponho aspas, porque para mim igreja, o conceito é totalmente diferente hoje, né, já fui igrejeiro, já fui denominacionalista, já briguei por placa, eu já fui, porque à medida que você vai aprendendo, vai caminhando com aqueles que estão ali, quando você chega, você entende daquela forma, mas como eu tenho, e é isso que me causou bastante problema, eu tenho sempre essa coisa de querer saber o que Deus realmente quer dizer. Só que eu levei tempo para entender que era Deus que me dizia umas coisas, porque assim, algumas delas iam de encontro às mensagens dos meus líderes, né? E daí eu era taxado de alguém rebelde, eu era taxado de problemático, né? De um outro termo que usavam muito aí, né? Que era polêmico, né? Então eu glorifico a Deus porque depois, passado um tempo, o Senhor me chamou mais para próximo dele,
por conta de eu ser expulso dessas igrejas, entende? Desses ministérios, justamente por causa dessas contradições. E alguns dos irmãos começavam a dar ouvido a mim, não que eu falasse junto, ou atravessasse conversa do pastor, não. É que quando eu ia dar um testemunho, alguém chamava, ou então numa conversa informal, eu dava a minha opinião em relação ao que um fato qualquer que tivesse acontecido, e eles começavam a achar interessante. E o líder ali não gostava muito do que eu dizia, me chamava num canto e disse: não, mas eu não falei nada demais. Não, você falou, você disse isso. Não, mas é assim que eu penso. Aí o líder dizia: não, mas aqui não, aqui é diferente. Então, não, mas está aqui na palavra. E aí começava o rolo, porque eu apresentava na palavra, aí os irmãos diziam: não, você está querendo pegar o pessoal para você. Não era isso, né? E a partir de um tempo que eu já ficava congregando ali naquele local, o pessoal começava a pedir oração para mim, para eu orar para as pessoas, por causa justamente dele entender que eu estava... a pessoa concordava com o meu jeito de pensar a respeito de enfermidade, a respeito de problema, a respeito de uma série de coisas que não era, na verdade não era nem que o pastor local ali, o líder, pensava diferente. Ele nunca tinha dito nada para a igreja a respeito daquilo. Quando eles ouviram sobre aquilo, se interessavam. E aí o pastor vinha e me chamava: escuta, irmão, não está falando isso, eu vi o irmão falando aquilo, eu vi que a menina passou a pedir oração. Por quê? Eu falei: não sei. Ela não pediu para o irmão também? Não, ela pediu para o irmão. Tal. Daí, passado um tempo, a pessoa vinha na frente do pastor e me passava o testemunho: irmão, aquele lá que o irmão orou, ele, poxa, está muito feliz, aconteceu isso. E aí o irmão achou que eu estava querendo disputar o rebanho. Essa deficiência de aprendizado, eu acho, ali no ministério, né, por conta desse líder, foi o que trazia, acho que eles diziam, mais consistência, ou pelo menos um pouco mais de entendimento. Eu acho que era isso, porque, como eu disse, eu nunca me achei apto para fazer o reino de Deus. Não me achei por isso. Uma das razões mais fortes e mais predominantes, assim, para eu ainda não estar fazendo o reino de Deus, justamente por conta de eu mesmo achar que eu não era tão preparado quanto os líderes, e os líderes também me desqualificarem dessa forma. Mesmo entendendo que eu tinha um conteúdo que eles não tinham, eles diziam que não, isso aí não é, a interpretação está errada, isso aí é coisa que você criou da tua cabeça. Eu disse: não, eu vou mostrar aqui na palavra. Não precisa. Então ficava aquela coisa, eu não podia provar que eu estava falando, que eu estava entendendo aquilo sem maldade. Claro, eu estava entendendo sem maldade, não estava querendo tirar ninguém de nada. Eram pessoas que viam em mim algum conteúdo que elas estavam precisando. E o irmão dizia: Deus não te chamou para lugar nenhum e tal, Deus ainda não te mandou sair daqui, essas coisas assim, né? Até que um dia ele mesmo decidiu que eu tinha que sair. Ele é líder do local, ele é o dono da casa, né? E lá ia eu. E agora, com esse evento aí, né, dessa fraudemia, que na minha opinião é uma fraudemia, mas surgiu essa forma de falar com os irmãos, não mais presencialmente, porque presencialmente, e o Senhor me dizia que eu ia liderar, que o Senhor ia me levar a falar para pessoas, para multidões, inclusive, né? Mas eu não imaginava isso. Eu falei: não tem como, nenhum me entrega o microfone. Teve pastor que falou para mim, viu pregar uma vez e falou assim: vou tirar o microfone uma vez, a primeira vez que eu preguei, eu vou ter que tirar o microfone da mão do irmão. Eu falei: não, mas eu não estava procurando microfone, foi o irmão que me chamou para dar uma palavra, acho que não tinha ninguém lá, não tendo ninguém, serve você mesmo, né? E daí ele se arrependeu, porque eu não sei, incomodou ele, de modo que alguns irmãos foram de novo, acho que falar com ele a respeito do conteúdo que eu tinha falado, do que eu tinha pregado ali. Então, irmãos, é dessa forma que eu me apresento aqui, com toda o conhecimento, o entendimento da responsabilidade que isso me traz. Sabendo que eu não estou aqui, de maneira nenhuma, fazendo uma narrativa, né, que é o que hoje está comum, né, para que eu me apresente como obreiro do Senhor, como alguém que vai trazer algo diferente. Não, eu vou trazer a genuína palavra de Deus, que está bastante esvaziada, digamos, de maneira genérica, né, no que chamam igreja. Porque não é o que chamam igreja, eu sempre falo chamam, por quê? Porque a Bíblia diz lá, e esse é um dos textos, né, eu vou passar para os irmãos aqui algumas coisas que eu digitei aqui como conteúdo para esse momento, né. E em 2 Crônicas 7,14, a palavra diz isso, né. Depois eu vou especificar mais isso, né? Mas diz a palavra e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, né,
e buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, não é isso? Então eu ouvirei do céu e virei e sararei a sua terra. Isso diz respeito a que povo? O que é esse o povo que chama pelo meu nome? Né? Num certo sentido, identifica que é a igreja. Claro, ele é no Antigo Testamento, mas ele fala do povo que se chama pelo nome do Senhor, que lá era Israel, e que em Jesus se fundamentou um novo povo, o povo eleito, o povo enxertado na oliveira, que somos nós, né? Os gentios. E é disso que eu estou falando. Quando, segundo Crônicas, fala sobre isso, né? Ele está falando exatamente desse povo, que depois de Jesus possamos a ser nós, juntamente com os judeus que se convertem, que temem o Senhor, os chamados messiânicos, né? Que acreditam que Jesus Cristo foi o Messias, né? É o Messias, na verdade, né? Mas no seu tempo lá, fisicamente ele é aquele que haveria de vir, como alguns, e a maioria dos judeus não creem nisso, creem que ainda virá o Messias. Então, ali está dizendo o povo que chama pelo nome do Senhor. Agora, por que a palavra de Deus diz, e se o meu povo, aí tem uma vírgula, que se chama pelo meu nome, ou seja, depois eu vou mostrar que as características que ele dá desse povo mostra que não é de fato, legitimamente seu povo. Tanto é que ele, depois da vírgula, ele fala que se chama pelo meu nome. Então não é. Porque ele diz assim, ainda tenho por meu povo esse que se chama pelo meu nome. É disso que ele está falando. Porque senão eu não diria depois da segunda vírgula, se o meu povo, ele deu uma pensada. Ele não precisa disso. Mas na própria frase, o que eu quero dizer é que ele não falou por acaso, nem por descuido a primeira vez. Se o meu povo, ou seja, eu ainda considero o meu povo, vírgula, esse que se chama pelo meu nome. Porque se esse povo se humilhar e orar, se arrepender dos maus caminhos e buscar a minha face, se é um povo que não faz isso, não é o povo dele. Fica claro que não é. Então é para esse povo, isso Deus falou lá no início, essa missão que Deus tem me dado, de falar sobre as finanças. As finanças da igreja. Porque eu nunca participei de área de finanças, de tesouraria, de contabilidade. Nunca me interessei por isso. Não. Nem sou bom gestor financeiro. Então estou tendo inclusive que aprender isso. Estou com um livro aqui, né, que agora não posso tirar porque está apoiando o suportinho aí da gravação aqui. Chama Derrote Mamon. Mas é um livro que vai falar com certeza, e ele explica sobre isso. E eu não poderia falar sem eu terminar de ler esse livro, por isso estou lendo. E isso foi Deus que me indicou. Inclusive esse livro eu nem queria ler. Eu ganhei ele no ministério que eu congregava, de um irmão lá do estado de São Paulo, lá numa cidade do interior de São Paulo, que veio pregar no ministério aqui em 2014. Ele escreveu essa segunda edição, inclusive ele mesmo diz, em 2013, né? A primeira foi em 2011, e ele escreveu a segunda edição em 2013. Eu acabei de ler ali o início, estou lendo ele, comecei a ler, e eu vou precisar terminar ele para eu poder tratar desse assunto. Isso Deus me deu convicção, porque eu tinha guardado esse livro desde 2014 até hoje, que hoje nós estamos em outubro de 2021. Mora não, vai fazendo 7 anos aí que eu tenho esse livro guardado, né? E são os números de Deus, né? 40 anos, como eu falei no início e tal, 7 anos, eu nem tinha feito a conta, estou fazendo agora, 7 anos o livro guardado, porque eu não fui muito com a fachada do pregador, eu já estava naquele clima, nesse clima que eu estou, sabe, desses atritos com pastores e tal, e dependendo do que o pastor falava, e ele falava muito esse negócio de dinheiro e tal, e eu não era chegado, não entendia essa questão de manutenção, ou seja, de sustento na obra de Deus. Quer dizer, hoje eu já conheço muitos, já aceito, mas eu aceitava para eles. Porque no começo, quando eu era do primeiro ministério que eu servi lá, eu nem aceitava para ninguém. E isso de maneira, eu digo assim, até equivocada. Porque a sede do nosso ministério, eles eram sustentados. Os pastores moravam em casas pastorais, tinham seu sustento, e não era pouco, construíam inclusive com seus próprios salários. Claro que eu não sabia qual era o salário, nem me interessava, para mim eles eram bem sucedidos,
Amém, glória a Deus, merecem, eu honrava meus pastores. Mas não via essa dicotomia entre a sede central, onde tinha os pastores e ores e tantos ores lá, e o pastódromo, que o pessoal sentava atrás do púlpito do pregador ali e tal. Depois eu conheci outros ministérios que não usam isso. Só fica lá o pregador, os pastores na verdade ficavam correndo, atendendo, e até eu achava que o pastor, o pregador que estava ali, que era o líder, tratava os pastores com muito desrespeito, porque lá naquele ministério primeiro, o pastor era o cara que fazia você tremer e tal, você passava, você baixava a cabeça para ele passar, e lá não, pastor, tá muito mole, não sei o que, tem que ir lá, a pessoa tá lá chamando o irmão lá atrás para entregar o dízimo, lá, a oferta, tá muito devagar. E aquilo foi um choque assim, né? Eu congreguei também no ministério assim, fui músico lá também, né? E então foram muitos tratamentos que eu tive nisso aí que o Senhor fala em 2 Crônicas, se o povo que chama pelo meu nome, porque um age de um jeito, outro age de outro respeita, outro honra, outro já joga no chão, o pastor, o líder, não sei, eu falei, tem alguma coisa, meu Deus e tal, e daí eu fui perdendo aquela referência de reverenciar, fazer como os chineses fazem, os japoneses, né, passar o pastor. Então foi isso, meus queridos, assim foram muitos atritos, muitos descontroles e confusões, e que me trouxeram a ser o que é hoje, mas em todas elas eu não queria, mas eu percebi que a razão principal, ou pelo menos predominante, para muitos líderes, era o dinheiro. Não era a oferta, porque a oferta não é dinheiro. Jesus mostrou isso lá na viúva. Vocês irmãos sabem que ele ficou olhando para o gasofilácio, porque ele falou da oferta. Então eu entendi assim, eu entregava a oferta, como uma adoração mesmo. Era como eu pegar um instrumento e tocar, era algo que tinha que vir junto, adoração, né? Tanto que por quê? Porque eu sou leitor da palavra, só que eu não entendi o princípio. Eu sou leitor da palavra, percebi, por exemplo, que lá nas construções dos templos, os templos dos reis, né, os reis que consertaram o reino de Deus, que derrubavam os altares e tal, a primeira coisa que eles faziam é colocar um gasofilácio, o pessoal, o próprio pastor, no caso, que era o rei, né, vinha, entregava sua oferta, e aquilo motivava o povo, de tal forma que eles tinham que chegar e mandar parar. Isso para mim sempre foi maravilhoso, porque queimava no meu coração. Eu quero ter meu realzinho lá junto nessa queimação de coração, né? E nunca analisei, não olhava para o lado do dinheiro nem nada, mas no caminhar, dentro de todos esses meios e formas de servir a Deus, o Senhor foi me dando uma percepção imperceptível, eu diria. Eu fui percebendo isso, ficando revoltado com algumas coisas, né? Meu estômago revirava. Mas eu não fui dando muita linha. Eu falei, não, então por isso eu não quero nem saber disso aí, Depois que eu fui sabendo que na própria sede daquele ministério onde eu servia, para as congregações em geral, o método era outro. O presbítero principal, que em geral era presbítero nas congregações, o tempo que eu vivi naquela denominação, não tinha pastor, não era fácil ser pastor. Tinha que começar como obreiro, passava por diácono, depois presbítero, depois evangelista, depois pastor. 5 passos para chegar lá no pastor. Mas só chegava pastor de cabelo branco, né? Podia ser jovem ali e tal. Esse negócio de jovem pastor, como você vê hoje aí, não era comum. Não era. No meu tempo não. O pastor era um cara já com as canzinhas já tal, e já estava bem dentro do sistema, já tinha conseguido lograr êxito entre aqueles que estavam dentro da cúpula, né? Porque na cúpula, a cúpula era meio fechada. Então nas congregações eram pregados assim, não, o líder, o dirigente, ele tem que ter emprego, tem que ser um homem trabalhador, não sei o que, tal, que é para começar no obreiro, porque eles não queriam pagar. E era já era uma prática de valorizar o dinheiro dado na oferta e não a oferta. Porque a palavra de Deus diz que é digno que o obreiro, se começava como obreiro, ou o próprio obreiro que começava limpando o banheiro ou ficando de porteiro, já era lícito que recebesse por isso. É assim que hoje eu entendo, é disso que eu vou falar aqui. O conserto que Deus está trazendo, através daquilo que Deus me mostrou, o consertar o altar, é consertar a visão do que seja oferta e do que é dinheiro. É muito fácil o mamão dominar. Por isso que Jesus foi expresso ali, foi explícito quando falou de mamão. Foi o único segmento, o único argumento que Jesus usou, e o único local onde Jesus usou esse
esse termo, que além de Deus poderia ser Senhor, era o mamon, era o dinheiro. Você não pode servir a dois senhores. Ele falou dois senhores. Então ele chamou mamon de Senhor. E o amor, e o mamon, ele não é o dinheiro papel, é o amor ao dinheiro. Então é disso que Deus vai tratar. E você vai, eu sei que isso bloqueou muitos amados de darem oferta, de continuarem sendo os dizimistas que foram. Amém? Então eu estou aqui fazendo a introdução disso. Nós vamos falar, portanto, né, como o senhor tem me mostrado aqui, eu estou aqui com o computador do lado, usando o texto base para todas as partes, eu dividi em partes, né? Esse estudo está dentro de um compêndio de algo que eu levei mais de 14 anos para definir como encerrado, pelo menos, a etapa de revelação e anotações do que Deus me deu. Né? Se for para a gente destrinchar mesmo, ele vai dar muitos volumes, né? Porque está recheado. Praticamente só falo usando versículos bíblicos. De tudo que Deus me mostrou, está tudo explicitado na palavra de Deus. Tudo explicitado.